Abra sua Bíblia no Salmo 122. Salmo de número 122. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor de meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Versículo 1, todos juntos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, esse salmo ele é maravilhoso, porque ele fala sobre uma expectativa que deve fazer parte da vida de todo cristão. E essa expectativa, meus irmãos, tem a ver com a congregação. Essa expectativa tem a ver com aquele pensamento que toma a nossa alma, de que hoje é o dia em que nós vamos nos reunir com os nossos irmãos para juntos adorarmos ao nosso Deus. Talvez existem muitas pessoas que estão pensando, mas eu não posso fazer isso em casa. Claro que você pode, mas você foi chamado para viver igreja. Nós estamos agora nessa nova realidade, onde tudo ficou virtual e online. Mas a igreja continua sendo igreja. E igreja não é prédio. Igreja é gente, igreja é relacionamento, igreja é andarmos juntos, igreja é e continua sendo chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Igreja é e continua sendo servirmos uns aos outros com alegria, amarmos uns aos outros e caminharmos juntos. Não é e não existe igreja sozinho, porque a igreja é a comunidade dos santos. Queridos, hoje, graças a Deus, temos um lugar agradável para nos reunir. Mas ainda, meus irmãos, que fosse embaixo de um pé de mangueira, como muitas vezes houve reuniões aqui mesmo, na história dessa igreja, debaixo de um grande pé de mangueira que tinha aqui. Ainda assim, seria igreja, porque a igreja é estarmos juntos para juntos buscarmos ao Senhor. E é sobre isso que esse salmo fala, meus irmãos. É sobre essa expectativa de estarmos juntos como povo de Deus, para buscarmos a Deus, adorarmos o nome dEle e glorificarmos aquele que nos amou, que nos ama, que tem nos abençoado, tem nos acolhido, tem nos fortalecido e tem nos ajudado. Meus irmãos, o que recebemos de Deus só faz sentido se tivermos com quem partilharmos. Jesus, ele traz uma exortação muito forte naquela parábola, daquele homem que manda derrubar os seus celeiros, porque a sua colheita foi muito grande, e ele constrói outros maiores, e ajunta, e ajunta, e ajunta, e Jesus, na parábola vai dizer, isso tudo que você fez, para quem será? Louco, hoje pedirão a sua alma. Jesus estava ali, queridos, trazendo um ensinamento muito maravilhoso. Ele estava querendo dizer para os discípulos e para aquela multidão que estava ao seu redor, dizendo para eles que não adianta a gente querer ajuntar uma porção de coisas, se não tem com quem a gente dividir. Você quer ser abençoado, irmão? Sim ou não?
Para dividir com quem? Você quer ter prosperidade? Amém? Para dividir com quem? Você quer ter alegria, irmão? Para dividir com quem? Porque ser igreja é ter a consciência de que nós temos alguém com quem dividir as nossas alegrias e as nossas dores. Não existe cristão sozinho. Porque não existe igreja de uma pessoa só. Igreja é o povo de Deus reunido para buscar a Deus juntos. E é interessante que no versículo 1, irmãos, vai dizer para nós duas coisas muito interessantes. Primeiro, o salmista, aqui o rei Davi que escreveu esse salmo, ele vai dizer: alegrei-me. Ele fala sobre essa expectativa que produz no coração dele, essa alegria de saber a notícia de que chegou a hora de se locomover, de se dirigir à casa do Senhor, para ter ali aquele momento de adoração, de experiência com Deus, na presença de Deus, junto com os irmãos, porque alegrei-me quando me disseram. Esse salmo faz parte de uma composição de vários salmos, que já falei com vocês a respeito disso. É interessante relembrar, esse salmo faz parte dos salmos chamados Cânticos de Romagem, que era aquele momento em que as grandes festas em Jerusalém aconteciam, e então o povo de Deus reunido em várias cidades, eles saíam de suas cidades e se locomoviam por vários quilômetros de distância, e andavam, e durante a caminhada eles iam contando as suas experiências, eles iam se lembrando dos grandes feitos de Deus, eles iam cantando, eles iam celebrando o nome do Senhor. Eles não faziam essa caminhada sozinhos, mas eles faziam essa caminhada juntos. A festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, uma grande festa que durava vários dias, eles iam juntos para realizar essa festa. A festa da Páscoa, se reuniam em Jerusalém para passar ali vários dias celebrando, comendo, glorificando o Senhor, exaltando o nome de Deus, revendo amigos e irmãos queridos. O Pentecostes, como nós temos lá registrado em Atos capítulo 2, que foi o momento da experiência ali, em que o Espírito Santo toca e enche a vida daqueles apóstolos, discípulos de Jesus, que estavam ali em Jerusalém, por causa do Pentecostes, que era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Eles estavam ali reunidos no cenáculo, num quartinho, orando ao Senhor, buscando a Deus, e de repente aquele lugar tremeu. Eles estavam juntos, e aquele lugar tremeu. Eles estavam orando juntos, e aquele lugar tremeu. Eles estavam buscando juntos a Deus, e aquele lugar tremeu, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles começaram a falar novas línguas. Alguns dizem que a igreja de Roma, para quem Paulo escreve a carta aos romanos, tenha nascido nesse dia, de cristãos que haviam se convertido naquele dia, ouvindo a pregação da palavra do Senhor em Jerusalém, e foram tomados de temor, de amor por Jesus, e fundamentados na palavra de Deus. Agora são aqueles irmãos que se reúnem em Roma para pregar a palavra e para viver o Evangelho. Paulo vai escrever uma carta doutrinária cheia de ensinamento para eles, porque eles estavam nessa festa, porque eles buscavam a Deus e foram ali surpreendidos pela presença poderosa de Deus. Meus irmãos, não subestimem o poder que existe na comunhão do povo de Deus. Nós aprendemos, queridos, uma coisa muito errada: a não valorizar a igreja. Por muitos motivos, justificáveis ou não, mas nós nos acostumamos a ficar em casa. Nós nos acostumamos a ficar em casa. Nós nos acostumamos a dizer: se não der esse domingo, no próximo eu vou. Nós nos acostumamos em sermos faltosos na casa do Senhor. E isso é triste, meus irmãos. A igreja está faltando na igreja. Davi faz nos lembrar
da sua alegria e faz nos lembrar que essa caminhada para Jerusalém era uma caminhada feliz e era uma caminhada que faziam juntos. Vamos à casa do Senhor. É claro, meus irmãos, acabei de dizer isso, nós não estamos falando de prédio, nós não estamos falando de edifício, nós não estamos falando de casa, um ambiente físico, nós estamos falando do grande ajuntamento, da congregação do povo de Deus, que se reúne para celebrar o Senhor e para glorificar o nome do Senhor. Estava lendo o Salmo 133 agora há pouco com alguns irmãos, e no final do Salmo 133 vai dizer que ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. O que isso significa, meus irmãos? É tão bom que os irmãos vivam em comunhão, é tão bom que os irmãos estejam juntos, que não há outra coisa que Deus faça a não ser liberar a vida e a bênção sobre a vida daqueles que estão congregados, daqueles que estão juntos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma vez eu estava conversando com o seu Zé das Kev, e ele estava me contando de algumas experiências antigas aqui na região de Jataizinho, em que eles se reuniam em uma congregação que ficava a muitos quilômetros, e eles iam à tarde para a igreja e voltavam de noite. E eles faziam isso, irmãos, pasmem, a pé. E andavam muitos quilômetros. Faziam isso a pé. Nas noites de lua, as noites estreladas, eles podiam contemplar o céu e contando histórias e caminhando juntos, compartilhando aquilo que Deus estava fazendo, repetindo a mesma experiência daqueles que deixavam suas casas, que deixavam sua cidade para celebrar ao Senhor em Jerusalém. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Salmo 122, e toda essa fala a respeito de Jerusalém, enaltecendo Jerusalém como a cidade de Deus, enaltecendo Jerusalém como o lugar onde está a casa de Deus, enaltecendo Jerusalém como o lugar de encontro, o ponto de encontro do povo de Deus, nós olhamos e não há outra comparação a fazermos, irmãos, a não ser olhar para Jerusalém, a Jerusalém desse Salmo, e nós olharmos para o nosso encontro de celebração, de culto ao Senhor. E meus irmãos, se você aplicar essa ideia neste Salmo, aonde aparece Jerusalém, você pensar na congregação, na igreja, na reunião que nós estamos fazendo aqui, você vai perceber que faz todo sentido, meus irmãos, porque aqui é o lugar que Deus nos deu para nos reunirmos e para celebrarmos o nome dele. Em Levíticos capítulo 23, versículo 1 vai dizer, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. O que isso significa? Existia um comprometimento em que eles deveriam estar lá reunidos junto com os demais irmãos. Não era uma questão de opção, era uma questão de convocação. E quando você é convocado, você tem que se apresentar. Espero que isso não aconteça, mas se um dia você for convocado pela justiça e não aparecer, a coisa vai ficar feia, hein? Nós somos convocados pelo próprio Deus para estarmos aqui, celebrando o nome dele. Amém, Jefferson? Hein, presbítero? Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. Não é uma questão de opção, é de convocação. Isso pode ser um peso para muitos, mas pode ser alegria para o seu coração. Porque você vê e entende que é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. O grande teólogo da igreja presbiteriana chamada João Calvino, ao olhar para esse salmo, ele faz uma bela introdução que nos faz entender profundamente o Salmo 122, quando ele escreve o seguinte, ele diz, neste salmo, Davi se congratula, bem como toda a igreja, com o fato de que
um local definido havia sido designado para a Arca da Aliança e que Deus escolhera um lugar onde seu nome deveria ser continuamente invocado. Em seguida, para estimular e encorajar os fiéis a envolverem-se no culto no santuário, ele declara de forma sucinta a condição próspera do povo. Dependia de haver Deus escolhido Jerusalém para a sede da realeza. Por causa disso, o propósito dele era defender, manter e assistir o seu povo. O que isso significa? Calvino aqui está dizendo para nós que no Salmo 122, Deus escolheu um lugar como referência. E ao reunir o seu povo naquele lugar, ele cuidava, ele protegia e ele abençoava. Meus irmãos, uma das revelações mais poderosas de Deus para a minha vida foi o dia que Deus me fez entender que a mão dele continua no mesmo lugar, que ele continua no mesmo lugar. Assim como aquele guarda-chuva aberto que nos protege de sermos molhados pela chuva, mas se nós, por livre e espontânea vontade, decidirmos sair debaixo desse guarda-chuva, então estamos por nossa conta e risco, e ali vamos nos molhar e vamos ficar com frio. Da mesma forma, meus irmãos, a mão do Senhor está estendida para nos reunir debaixo da sua bênção. Mas há muitos que, ao invés de ficarem e desejarem estar debaixo da mão do Senhor, optam por seguir para outro lugar, seguir para outro caminho. Meus irmãos, Deus continua no mesmo lugar, sentado no seu alto e sublime trono. A mão do Senhor continua estendida. Você precisa decidir hoje entrar debaixo da mão de Deus. Você precisa decidir hoje compreender e aceitar que é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. E se você é a igreja de Jesus Cristo, se você faz parte, é membro dessa igreja, não há outro caminho, meus irmãos, e não há outro lugar a não ser estarmos juntos. Porque juntos somos abençoados. Juntos somos abençoados. Existem algumas ideias bastante interessantes a respeito da definição da palavra Jerusalém. O nome da cidade lá de Israel, Jerusalém. Jerusalém é uma cidade antiga e ela traz como entendimento pelo menos 3 ideias. A primeira, que é Jerusalém como fundamento de Salém, uma outra cidade que era antigamente a moradia dos filisteus, por exemplo, e então Jerusalém poderia ser traduzida como o fundamento de Salém, ou seja, o fundamento da paz. Jerusalém depois foi conhecida como a cidade do grande rei, porque sobre Jerusalém estava a capital política e a capital religiosa de Israel. Mas eu encontrei uma terceira ideia a respeito de Jerusalém, Cleito, muito interessante. Olha só o que diz. Essa terceira ideia diz que Jerusalém é uma palavra composta por 2 ideias fundamentais. A primeira parte da palavra Jerusalém no hebraico tem a ver com ensino, com fundamento, com instrução. E a segunda parte da palavra Jerusalém seria paz, trazendo a ideia de que Jerusalém seria o lugar onde os filhos de Deus seriam instruídos na palavra, fundamentados na palavra, alimentados pela palavra de Deus, pela revelação do Senhor, e que em Jerusalém seria o lugar onde o povo de Deus estaria debaixo da paz de Deus. Quando nós, queridos, vivemos em comunhão com o Senhor e entendemos a importância de estarmos juntos, Deus está dizendo: eu vou alimentar você, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você e vou lhe dar algo que tantas pessoas buscam, poucos encontram. Deus diz: eu vou liberar sobre a vida de vocês a minha paz. Quando você diz, meus irmãos, a paz do Senhor, você está dizendo: sobre a sua vida seja liberada a paz de Deus. Seja liberada a paz de Deus. Um autor bastante lido, chamado Derek Kidner, escreveu algo sobre esse salmo que vale a pena nós lembrarmos também. Ele diz o seguinte:
Aquilo que Jerusalém era para o israelita, a igreja é para o cristão. Aquilo que Jerusalém era para o israelita, a igreja é para o cristão. Aqui estão laços mais fortes. Seus irmãos e amigos, conhecidos e desconhecidos, atraídos juntamente com ele, e em um só centro, como peregrinos juntamente. E então, citando Derek Kidner, citando um compositor de um hino que viveu no século 17, chamado Richard Baxter, ele escreve um hino. Em uma de suas estrofes, ele escreve o seguinte: diante do trono, diariamente nos encontramos, juntando nossas petições a ti, em espírito, saudamos uns aos outros. E olha como termina essa estrofe: e voltaremos a nos encontrar. Igreja não é o lugar onde a gente vai uma vez, duas. Igreja é o lugar onde a gente vai para voltar. Amém? Igreja é o lugar onde a gente vai para... Glória a Deus que você está aqui hoje. Seja bem-vindo para voltar de novo. Porque a igreja é o lugar, não somente aonde a gente vai, mas a igreja é o lugar aonde a gente fica, aonde a gente permanece. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor ordena o quê? A sua bênção. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Igreja é algo que a gente faz junto. Igreja a gente não faz sozinho. Salmo 122 convida o povo, conclama o povo para Jerusalém, porque lá reunia-se o povo de Deus na antiguidade. Hoje o povo de Deus se reúne num lugar que nós chamamos igreja. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendo com esse texto, algumas lições que eu aprendo ao olhar para o Salmo 122. Deixo para vocês 3 ideias para vocês refletirem, e eu quero retomar algo, presbítero Renato, que tem falado muito ao meu coração. Que a parte mais difícil de um sermão não é quando nós estamos no templo, quando nós estamos na igreja ouvindo. A parte mais desafiadora de um sermão, meus irmãos, sabe qual é? É quando você passar por aquela porta e você voltar para a sua casa. Porque o sermão que você ouve não é a palavra que deve ser esquecida. O sermão que você ouve é a palavra que deve ser praticada. E eu quero deixar 3 lições para que a gente possa praticar essa semana. A primeira delas vem a partir de uma frase de um grande escritor inglês chamado C.S. Lewis, aonde na sua frase ele diz assim: se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Gostou dessa? Se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Por favor, não pense nos pecadores que você conhece agora. Porque automaticamente, ao ouvir uma frase como essa, a gente dá um passo para trás, se coloca na defensiva e fica imaginando: mas peraí, fulano peca mais do que eu. Ah, você não conhece ciclano, rapaz, aquilo sim que é um pecador de primeira. Aquilo peca até dormindo, misericórdia. Não, a ideia não é essa. Eu vejo nessa frase de C.S. Lewis um convite para você parar de olhar e julgar as pessoas que estão ao seu redor, mas uma oportunidade de você olhar para você mesmo, entender as suas falhas, conhecer os seus pecados, para que você possa chegar diante de Deus e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim e perdoa o meu pecado.
Eu não vou pedir para vocês fazerem isso. Mas se vocês olhassem para mim e convivessem comigo como a minha esposa convive, talvez a sua ideia a meu respeito poderia mudar um pouco. Ao olhar para vocês, eu acho que vocês são tudo 10, 100%. Mas só conhece a gente, as pessoas que convivem com a gente. Numa conversa dessas de viagem, né, que a gente tem em família, saiu uma frase do tipo assim: é mais fácil falar sobre o defeito da gente e a qualidade dos outros, ou é mais fácil falar da qualidade da gente e do defeito dos outros? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade de falar dos nossos defeitos, eu acho. A gente tem mais facilidade de falar do defeito dos outros. Mas deixa eu te contar uma coisa. A questão aqui não é descobrir o defeito. A questão aqui é saber que somos tão pecadores quanto os outros. E que os outros são tão pecadores quanto nós somos. E entender que cada um de nós tem as suas limitações. Se o próprio apóstolo Paulo diz que batia no peito e dizia que entre os pecadores ele era o maior, vocês imaginem eu, imaginem vocês, imaginem nós, que não chegamos aos pés de quem foi o grande apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra de revelação do Senhor ao nosso coração. Queridos, estamos juntos não porque somos bons, estamos juntos não porque somos melhores, estamos juntos porque perecemos sem a misericórdia de Deus. Você entende isso? Estamos juntos porque sozinhos não somos capazes de chegar no nosso objetivo. Mas juntos temos mais chance de chegarmos até o fim dessa caminhada. Estamos juntos não porque não pecamos, não porque não erramos. Estamos juntos para nos ajudarmos mutuamente a continuarmos caminhando em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação, como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, a salvação em Cristo Jesus. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês está em Amós, no capítulo 3, versículo 3, onde diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É uma pergunta. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Certa vez, quando eu estava pensando sobre esse tema, eu tive uma ideia, um insight, que eu não esqueço e para mim foi muito interessante. E muitas vezes as ideias na minha cabeça, elas vêm em forma de história. E essa veio em forma de história. Olha só que interessante. Diz João Carlos que uma pequena formiga encontrou um grande pedaço de bolo. E ela olhou para aquele grande pedaço de bolo, como aquele bolo de cenoura com calda de chocolate, Marcela, que você faz. Imagine que ficou um pedaço bem grande desse bolo e uma formiguinha viu esse bolo e pensou: nossa, tirei sorte grande, nunca mais preciso trabalhar com um pedaço de bolo tão grande assim. Acontece que a formiguinha, ela foi colocar aquele grande pedaço de bolo nas costas para poder levar, e ela não foi capaz de fazer isso, porque o pedaço era grande e muito pesado. O que ela pensou? Eu vou bater as minhas antenas aqui e vou chamar algumas amigas. Formigas, amigas, tem a ver, né? Aí vieram algumas amiguinhas da formiga e elas falaram: oh, que tamanho de pedaço de bolo, não vamos precisar trabalhar o resto do ano, temos comida aqui suficiente. Acontece que, quando se juntaram e cada uma grudou de um lado daquele pedaço de bolo, elas fizeram muita força, muita força, muita força, e não conseguiram levar um pedaço de bolo. E então elas fizeram ali uma assembleia. Acho que elas eram da Igreja Batista, então reuniam a assembleia para decidir qual era o caminho que elas iam seguir. E uma disse para a outra:
Como é que a gente não conseguiu levar esse pedaço de bolo? A gente já carregou coisas muito mais pesadas do que isso. E uma olha para a outra e diz assim, você está puxando para que lado? Eu estou puxando para o lado direito. E aí ela perguntou para a outra, mas e você está puxando para que lado? Eu estou puxando para o lado esquerdo. E foram perguntando umas para as outras, e elas descobriram que elas estavam fazendo muita força e não estavam conseguindo absolutamente nada, porque não importava o quanto de força que elas fizessem, cada uma puxava para um lado diferente. Cada uma puxava para o seu lado. E igreja, meus irmãos, é a oportunidade de não vivermos sozinhos, mas igreja também é a oportunidade de descobrirmos o propósito para o qual nós fomos chamados e caminharmos juntos na mesma direção. E para isso, irmãos, a gente precisa perdoar, para isso a gente precisa ceder, para isso a gente precisa de muito amor, para isso a gente precisa estar muito bem resolvido com a gente mesmo e entender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não é para mim, mas é para a glória de Deus. Se vamos puxar juntos, que puxemos para o mesmo lado. Uma das coisas que me deixa mais intrigado é a Torre de Babel. O propósito deles não era bom. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O propósito deles não era bom. Mas Deus viu que eles estavam prosperando no seu mau desígnio. E a maldição que veio sobre eles foi que Deus dividiu-lhes as línguas. E a Torre de Babel tornou-se na Torre da confusão. Meus irmãos, se até no propósito ruim, quando eles se juntam para fazer o que é ruim junto, eles têm mais chance de prosperar, imagine eu e você servindo a Deus e caminhando na mesma direção, onde nós não vamos chegar, irmãos? Porque não há como caminharmos juntos se não tivermos acordo, se não decidirmos caminhar na mesma direção. Eu ouvi certa vez uma frase muito interessante, que diz que quando nós unimos visão mais visão, o resultado final, não propósito, mas resultado final é divisão. O que isso significa? Significa que quando eu tenho uma boa ideia e você tem uma boa ideia diferente da minha, não importa o quanto essas ideias sejam boas, não vai dar certo. Porque cada um vai continuar puxando para si. Cada um vai caminhar numa direção diferente. E a última lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é sobre o texto de Gálatas, capítulo 6, os versículos 2, 9 e 10, onde diz assim: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas traz para nós, meus irmãos, um ensino extremamente importante. Ele diz, primeiro, que é para nós levarmos as cargas uns dos outros. Ou seja, se está pesado para você, está pesado para o outro. Deixa eu falar uma coisa que talvez você não saiba. Se você tem problema, o outro também tem. Eu estou falando isso porque tem pessoas que acham que só ela tem. E ela tem tanto problema que ela não precisa se preocupar com o outro, porque o outro não tem tanto problema assim. Deixa eu contar isso para você não ir embora sem saber disso. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem suas pesadas cargas para carregar. A questão é que o seu problema é diferente do meu. Mas o seu problema é importante.
e precisa ser resolvido, assim como o meu problema também precisa ser resolvido. Nós estamos juntos, meus irmãos, não porque não temos problemas e dificuldades, mas juntos podemos nos ajudar em nossos problemas e dificuldades. E com isso, meus irmãos, eu estou dizendo a vocês o seguinte, que para andarmos juntos precisamos nos dispor a ajudar e termos a humildade para sermos ajudados. Eu vou falar isso de novo porque tem gente que precisa aprender isso, porque isso é essencial. Eu preciso me dispor a ajudar e eu preciso ter humildade porque eu também preciso de ajuda. Eu conheço esses dois tipos de pessoas. Existem pessoas que têm uma disposição tão grande em abençoar, em ajudar, em colaborar, em dizer para você o que você precisa. Eu quero te ajudar. Mas quando essa pessoa está precisando de ajuda, ela tem dificuldade de ser ajudada. Meu querido, deixa eu te contar um segredo. Eu e você somos limitados, somos fracos, temos falhas e precisamos de ajuda. Tanto é que quando Tiago vai escrever a sua carta, ele vai dizer: confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Tiago está dizendo, olha, você tem pecado, o outro também tem. Confessa o seu, ele confessa o dele, e a gente como irmãos em Cristo vamos confessando as nossas mazelas, e Deus vai nos perdoando e vai nos curando e vamos nos respeitando. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor lá em João, na primeira carta de João, vai dizer: quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, queridos, é junto que a gente se ajuda. Se você precisa de ajuda, você tem que dizer: eu preciso. Porque se você não disser, você não vai ser ajudado. E igreja é lugar onde quem precisa estende a mão para receber, e quem tem estende a mão para abençoar. Eu vou dizer de novo: igreja é lugar onde quem precisa estende a mão para receber, e quem tem estende a mão para abençoar. E aí eu falo sobre o segundo grupo de pessoas que eu conheço também. São aquelas pessoas que têm facilidade em pedir ajuda, têm facilidade em apresentar as suas dificuldades, mas quando são supridas nas suas dificuldades, se esquecem de tudo e vivem como se não precisassem fazer com o outro aquilo que um dia fizeram por ela. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem problema nenhum sermos ajudados. É bom recebermos ajuda. É bom sermos abençoados. Mas uma vez abençoados, que sejamos, que nos tornemos abençoadores. Porque a igreja é lugar onde quem não tem, recebe. E quem tem, abençoa. Portanto, o que eu disse foi: se alegre em estar na casa de Deus. Entenda que igreja é lugar de vivermos juntos e não separados. E 3 lições que nós aprendemos a partir disso é: lugar de pessoas imperfeitas que precisam da graça de Deus, assim como eu e você. Igreja é lugar de pessoas que caminham na mesma direção, no mesmo propósito. E igreja é lugar de pessoas que se dispõem em abençoar e pessoas que pedem humildemente ajuda quando precisam ser abençoadas. Que Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor entre profundamente no seu coração. E não se esqueça, a parte mais difícil do sermão é agora, porque você vai voltar para sua casa. A parte mais difícil do sermão é agora, porque você vai conviver com as pessoas. E você é chamado por Deus para viver a palavra que você recebeu de Cristo. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia de você. Em nome de Jesus. Amém?